Olá, meus amigos da madrugada. Desculpem aqui, eu não posso falar muito alto. Hoje é dia 28 de abril, agora são exatamente 1h15 da manhã. Né? Ontem eu gravei um vídeo aqui falando um pouco, né, fazendo uma crítica sobre a questão das publicações do meu trabalho, falando sobre questões mercadológicas, sobre a indústria dos cursos do catoliquez, ou seja, daqueles católicos com mentalidade burguesa que hoje em dia transformam os seus cursos em verdadeiros manuais de coaching de vida, não é? Enquanto isso, canais undergrounds, canais outsiders como o meu, continuam trazendo conteúdos, né, sinceros, muito bem fundamentados, estudados, né, de maneira praticamente gratuita e pedindo em volta doações e disponibilizando materiais, né, que poderiam ser publicados, né, que nós poderíamos ter aí um certo glamour, né, uma, uma certa alimentação do ego e da vaidade, não é? Porque qual escritor que não gosta que seu livro seja publicado, né? Mas o nosso intuito aqui é muito maior do que este, né? É o amor à verdade, é o amor às almas, e que eu não, como vocês já sabem, não preciso nem dizer aqui, eu não tenho problema nenhum em disponibilizar aqui os meus conteúdos, sejam eles em formato de lives, que é o mais comum, né? As minhas lives longas aqui de 2h30, 3 horas, 3 horas e meia, de realmente me doar, né, para vocês aqui, sem pedir nada em troca, né? E doa ao canal quem quiser e quem puder. Tá? Então, recentemente, tá? Na data de ontem, para ser mais preciso, eu divulguei meu novo e-book, né, que era para ter sido publicado, mas eu recebi uma generosa porta na cara. Né? Então, o que eu decidi fazer? Eu vou fazer uma playlist, mais uma playlist no canal, tratando ponto a ponto deste livro, para que todos vocês tenham acesso enquanto vocês leem, né? Aqueles que o critério para receber o livro é o mesmo do outro, ou seja, quem quiser doar um Pix em qualquer valor para o e-mail do canal, que é o mesmo e-mail que vocês devem enviar o comprovante, de maneira imediata eu estou mandando o livro. Agradeço aqueles que já estão contribuindo, tá? Me ajudando financeiramente, ajudando o canal, ajudando esse trabalho. Né? E eu já estou enviando o livro em PDF para vocês. Repito aqui, ele não está formatado de maneira editorial, mas está com correções gramaticais, tá bom? Então, por que não fazer aqui uma playlist até para alimentar o conteúdo do meu canal nesse sentido. Então, como eu mostrei para vocês brevemente no vídeo de ontem, eu vou dar só uma repaginada aqui. É um livro que está em formato A4 com 131 páginas. Tá? Se fosse publicado no formato 17 por 21, ele ficaria ali com 300, 320, 340 páginas mais ou menos, né? Mas, como eu disse, esse livro eu optei por iniciar daquilo que é mais belo e ordenado ao mais feio e desordenado. Ou seja, eu inicio aqui com a sã filosofia, a sã metafísica, a antropologia e a filosofia psicológica da Santa Igreja, utilizando dos santos doutores e de grandes teólogos da história, principalmente do século XX, dos quais eu tenho muito apreço. Então aqui a parte 1, né, ela é dedicada totalmente a esses autores católicos e a esse conteúdo, né, onde eu começo falando da metafísica e ontologia na tradição cristã, depois da antropologia filosófica, não é? Depois da psicologia filosófica e a tradição escolástica, tá?
E aqui eu vou citando diversos autores, apenas repetindo aqui. Tá? Eu trato aqui de Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Cardeal Caetano, Francisco Soares, João de São Tomás e o neotomismo com o padre Garrigou Lagrange, que é um gigante, né, um dos meus preferidos, e outro que é um dos meus preferidos, que é o padre Cornélio Fabro. Né? E enquanto isso, na parte 2, eu falo sobre a revolução filosófico-psicológica. Tá? Hoje eu gostaria aqui de passar para vocês, e também na parte 3, desculpem aqui, eu falo sobre a conclusão do livro, né? Falando da superioridade da filosofia católica diante da revolução psicológica, com os tópicos, né? Unidade do saber em Cristo, refutação final das gnoses modernas, a verdade da alma e do ser contra a engenharia psicológica. Pois bem, eu quero hoje aqui iniciar a nossa playlist a respeito desse livro com a introdução. Bom, Daniel, como faço para adquiri-lo? Muito simples, é só você pegar aí o canal, o e-mail do canal que está disponibilizado aqui embaixo, tá? Tanto na descrição do vídeo como no comentário fixado que eu vou deixar para vocês. Fazer um Pix de qualquer valor, gente. De R$2 a R$5 a R$10, o quanto vocês puderem, o quanto vocês quiserem. Mandar o e-mail com comprovante, que é o mesmo do Pix, que eu faço o envio do livro para vocês, porque, como eu disse, o fim último a ser alcançado com esse trabalho é para o bem das almas, sobretudo dos meus fiéis inscritos que entendem a situação da qual estou passando, tá? E entendem que o meu conteúdo nunca foi voltado para o mainstream, nunca foi voltado para o marketing, nunca foi voltado para vender cursos a esmo para ganhar dinheiro. Se fosse assim, eu não estaria, né, nesse tipo de cenário, onde a cada meia hora passa um trem aqui dentro do meu quarto. Então vamos lá, vamos analisar um pouco na introdução. Pode ser que esse vídeo seja um pouco mais longo, mas vocês, meus inscritos, não ligam para isso. Então eu vou dar uma lida na introdução do livro para vocês até sentirem o teor, né, do conteúdo, e vou fazendo alguns comentários, tá? Então eu inicio o seguinte na introdução, tá? A história das ideias, quando observada à luz da fé católica e da filosofia sã, revela um fio condutor que liga a estrutura íntima da alma humana ao destino das civilizações. Cada época, em seu movimento interior, buscou interpretar o homem e o mundo a partir de uma determinada concepção do ser, da verdade e do fim último. Aqui eu já estou aqui colocando como proposição, né, básica de que há o ser, ou seja, puxando aqui para o nosso saudoso Mário Ferreira dos Santos, algo há, né? O ser é. Ou seja, do nada, nada provém. Então eu já estou partindo aqui do princípio de que há o ser. Não é isso? Se a filosofia, no seu sentido mais nobre, consiste em uma abertura ordenada à realidade, na busca pela causa primeira de todas as coisas, né? Isso já dizia Aristóteles, que a ciência das ciências, por excelência, é a metafísica, porque ela investiga a causa primeira das coisas, não é isso? Então é por isso que nós vamos, por esse caminho que nós vamos seguir, até para problematizar, para criticar as heterodoxias e as teorias enviesadas e erradas dos revolucionários. Não é isso? A psicologia, quando bem compreendida, nada mais é do que o estudo da alma em suas potências e dinamismos, inseparável, portanto, da metafísica e da antropologia filosófica, né? Que posteriormente nesse livro, como nós veremos, eu faço uma crítica, tal como acontece com o racionalismo cartesiano, onde faz uma separação abrupta entre res cogitans e res extensa, ou seja, a coisa pensante, né, e a coisa extensa. Então não há uma unidade, né, antropológica em Descartes. Tá? Ocorre, porém, que a modernidade fragmentou esse saber,
onde antes havia unidade entre metafísica, ontologia, antropologia e psicologia, e aqui cabe também mais uma notinha de rodapé, não é que sejam coisas unívocas, como se nós estivéssemos falando do panteísmo. Não, existem distinções disciplinares dessas questões, onde nós analisamos cada uma delas no seu devido lugar, porque a saber, já dizia Aristóteles, é do sábio ordenar o conhecimento. Então nós precisamos estudar cada área do conhecimento em seus devidos objetos, certo? Sustentada por uma tradição milenar que tem em Aristóteles e São Tomás de Aquino seus pilares. Surgiram discursos autônomos, mutilados e reduzidos, que passaram a interpretar a alma humana como mero epifenômeno de processos materiais, históricos, culturais ou mesmo mágicos, né, como acontecia, né, desde os antigos impérios cosmológicos, tal como falava o Vogelin, né, nas antigas místicas que foram em milênios tentando estruturar o pensamento gnóstico, que hoje nada mais é do que um parasita, né, em todas as correntes. O resultado dessa ruptura foi a lenta, mas constante instalação de uma revolução psicológica, uma transformação radical da compreensão de quem é o homem, de qual é o seu lugar no cosmos e de como deve se orientar no caminho da vida. Essa revolução não nasceu do improviso, né? Obra do acaso, as coisas foram acontecendo como se fosse uma coisa socioconstrutivista ali, não. Ela possui raízes antigas, né? Que é onde cai o meu famoso chavão, a modernidade não é nada moderna, que remontam ao hedonismo epicurista, né? Eivado de ocultismo, a saber, né? Os gregos pré-socráticos, né, os famosos naturalistas, eles eram mestres gnósticos, não é isso? As suas concepções filosóficas, antropológicas, sobretudo metafísicas, elas eram de estrito gnosticismo, né? Continuando, ela possui raízes antigas que remontam ao hedonismo epicurista, passa pelas críticas modernas à moral e à religião, encontra terreno fértil na psicanálise e no behaviorismo, né, de Skinner. Infiltra-se na pedagogia revolucionária, aqui de Paulo Freire, Jean Piaget, entre outros, e desemboca nas tentativas mais ousadas de dissolver a subjetividade humana nas correntes esotéricas e ocultistas. Seu ponto culminante se dá em nossos dias com o transhumanismo, que pretende transformar a mente e a psique em dados manipuláveis por algoritmos, reduzindo o homem a um projeto inacabado que deve ser superado por máquinas inteligentes. Ou seja, isso é o discurso pretextual do transhumanismo. Relembrando aqui aos senhores, toda ideologia, toda, sem exceção, ela parte de um discurso pretextual que ela é sempre enraizada e estruturada em proposições que mais parecem definições administrativas, como, por exemplo, de um mundo corporativo, ou seja, você abre um documento corporativo, como o da ONU, você vê ali diversas proposições, diversas resoluções com aquele linguajar corporativo, mas que, na verdade, se você for no fundamento da questão, você verá ali toda a problemática filosófica ocultista, como, por exemplo, nesse caso em concreto que eu utilizei como exemplo aqui, né, para ilustrar para vocês, do maçonismo, né, naturalista. A proposta deste livro é dupla. Em primeiro lugar, expor com clareza e profundidade a estrutura da sã filosofia católica, tal como recebida e transmitida pela tradição escolástica. Será necessário apresentar de maneira acessível ao leitor iniciante, mas sem perder o rigor conceitual, as bases metafísicas da ontologia, da antropologia e da psicologia filosófica. Somente a partir desse alicerce seguro é que se poderá julgar os erros e desvios dos modernos, pois, sem a compreensão positiva da verdade, a crítica se reduz a mero exercício polêmico. Aqui, ao contrário, a intenção é restaurar a ordem intelectual,
mostrando como os grandes mestres católicos, de Santo Agostinho a São Tomás, do cardeal Caetano a Cornélio Fabro, legaram à Igreja um patrimônio sólido que responde não apenas às questões eternas da alma, mas também às confusões próprias de cada época. Aqui eu tomei um cuidado, né, em dizer que esse livro serve sim para você que é um iniciante. Não porque eu estou sendo simplista, é porque eu tenho essa característica de querer alcançar aquelas pessoas que estão aprendendo ainda, que estão querendo descobrir, que estão querendo realmente buscar a verdade. Relembrando ainda aquela live mais recente que fiz sobre transcendência e imanência, fazer com que as pessoas que estão se fazendo aquelas perguntas básicas, mas o que é isso? O que são as coisas? Né? O que é isso que eu estou vendo? O que eu sou? O que é a existência? Né? Se você perguntar para qualquer amiguinho de bar, ele vai dizer que você está bêbado, que você está maluco. Tá? Mas são essas perguntas que são as essenciais e nós não podemos abrir mão delas. Então não se sintam com vergonha quando vocês se olham no espelho e se fazem essas perguntas. Inclusive, isso tem muito a ver com a característica dos inscritos no meu canal, né? Que, com a graça de bom Deus, eu acredito aqui e espero esperançosamente que vocês já tenham superado esse tipo de manobra psicológica que é jogada em cima de vocês para que a sua inteligência ela seja cada vez mais travada e vocês estejam sujeitos às proposições revolucionárias que, diferentemente de algumas pessoas, não têm a menor vergonha, o menor escrúpulo de se fazer essas perguntas e deturpá-las, né? Esvaziar, usar aquele processo desconstrucionista de maio de 68 do Jacques Derrida, da Judith Butler, entre outros autores, para esvaziar as questões, tá? Então é de suma importância continuar sim fazendo-se essas perguntas, mas subindo ao ombro de gigantes, né? Como Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, São Tomás, São João Crisóstomo, ou seja, todos os pais da igreja, resumindo aqui, né? A patrística e a escolástica e tudo que se desdobra da patrística e da escolástica durante os séculos, ou seja, que eu estou falando de autores da Alta Idade Média, assim como estou falando de neotomistas do século XX. Não é isso? Continuando aqui. Em segundo lugar, este livro se propõe a enfrentar um a um os grandes nomes que moldaram a Revolução Psicológica. A análise não se limitará a apontar incoerências teóricas. Procurará demonstrar como cada autor, em sua particularidade, colaborou para a desconstrução da imagem cristã do homem. Epicuro, com sua ética do prazer, o hedonismo, é isso que tanto abala os nossos tempos hoje. Dissolveu a noção de finalidade transcendente. Nietzsche, né, ao declarar a morte de Deus, rebaixou a moral a produto da vontade de poder. Freud, ao reduzir o homem a instintos sexuais, operou a mais violenta mutilação da alma. Pavlov e Skinner, ao mecanizarem o comportamento, aboliram a liberdade. A pedagogia de Paulo Freire e a psicologia do desenvolvimento de Piaget e Vygotsky, que estão tão presentes hoje no nosso maravilhoso ensino do MEC. Inseriram-se no mesmo movimento, preparando gerações inteiras para uma visão de mundo que nega a transcendência. Jacques Derrida, que eu acabei de citar, por sua vez, levou a subjetividade ao limite da dissolução, tornando impossível qualquer referência estável à verdade. No campo esotérico, figuras como Jung e Steiner, né, Rudolf Steiner, né, que é ali um dos precursores da antroposofia, se apresentaram como salvadores da alma moderna, mas ofereceram apenas versões gnósticas e ocultistas da psicologia, conduzindo multidões a um labirinto de símbolos sem Cristo. Acciajuoli, Hillman, Grof, Wilber, Rodorovsky e Maslow perpetuaram a mesma linha, cada qual com seu estilo, mas sempre convergindo para a ideia de que o homem deve buscar a si mesmo em estados alterados de consciência ou em estruturas arquetípicas, em vez de se voltar para Deus. Aqui eu também entro no puro ramo
do ocultismo e do esoterismo para analisar a revolução psicológica, né? Então vejam qual é a profundidade desse livro, até onde ele vai. Por fim, na era atual, o transhumanismo desponta como o coroamento da revolução psicológica, um projeto total de engenharia cognitiva que pretende apagar a fronteira entre homem e máquina, abolir a dor por meio da manipulação neuroquímica, transformar a memória em arquivo digital e reprogramar a subjetividade segundo critérios de utilidade social e mercadológica. Autores como Bostrom, Kurzweil, Moore, Vita Moore, Sandberg, Peirce e Harari, né? O Harari é mais conhecido, já não escondem sua meta, a criação de uma humanidade pós-humana, onde a alma é substituída por circuitos, algoritmos e experiências virtuais. Diante desse quadro, a tarefa que aqui nos propomos é de caráter eminentemente filosófico e refutativo. Não se trata de um inventário neutro das ideias modernas, mas de um combate intelectual sustentado pela tradição católica. Então, assim, logo na introdução eu já deixo bem claro que o leitor irá se deparar com um católico, né, que está fazendo uma apologética combativa a esses erros metafísicos, ontológicos, antropológicos, etc, etc, etc. Ao apresentar as bases da filosofia perene, aqui não perennialista, mas da filosofia perene católica, e confrontá-las com cada autor e corrente, desejamos mostrar que a verdade do ser, da alma e de Deus não apenas sobrevive a todas as evoluções, mas permanece como um único horizonte capaz de desenvolver ao homem sua dignidade e finalidade. Esse livro, portanto, não é apenas um exercício acadêmico, não é mesmo, não tem a menor pretensão de ser um exercício acadêmico, não é isso? Mas uma obra de resistência cultural e espiritual. É um chamado para que o leitor recupere a confiança na razão iluminada pela fé, na filosofia que não teme a realidade, na psicologia que reconhece a alma criada por Deus. Se a revolução psicológica se apresenta como inevitável, cabe-nos demonstrar que sua vitória não é definitiva, pois onde houver homens capazes de pensar o ser e de compreender a alma e de abrir-se à verdade revelada, aí permanecerá viva a chama da verdadeira filosofia, né? Então podemos aqui falar que nós somos antiquados, antigos, reacionários. Eu espero realmente que isso seja dito e que isso seja encarado assim, pois para mim isso são grandes elogios, tá? Então, como um exercício aqui até mesmo filosófico e de caridade e de agradecimento por cada um de vocês, eu quero então fazer desse livro uma grande playlist aqui no canal, tá? Com vídeos não muito longos, tá? Vídeos com a duração do que está agora, 23, 24, 25 minutos, talvez aqui alguns temas do livro nós tenhamos que nos estender um pouco mais a 30, 40 minutos, mas não quero passar muito disso, tá? Porque é possível fazer boas sínteses com esse livro aqui, né? Ao mesmo tempo em que isso vai servindo como base para que vocês possam ter uma boa leitura, ainda mais que é um livro digital. Não são todos que gostam de livros digitais, mas infelizmente é o que temos para hoje, tá bom, gente? Então eu espero que os senhores tenham gostado já da introdução, né, que mostra que nós trataremos nesse livro aqui e de toda essa playlist de uma profundidade muito bacana, né, principalmente da filosofia católica e de autores católicos que são eminentemente desconhecidos ou pouco falados, né? Tenham isso em mente, de autores católicos que são eminentemente esquecidos e pouco falados. E quando são falados, as pessoas que comentam sobre São Boaventura, né, geralmente falam do argumento ontológico. Procurem na internet, né? Eles esquecem do proslódium, do monolódium de São Boaventura, esquecem dos seus sermões, né? Assim como acontece com São Boaventura, né, que é muito lembrado pelo seu livro do Itinerário da Mente a Deus, e olhe lá, também esquecem da sua parte
antropológica, filosófica. São Tomás de Aquino hoje está em alta, né? E não quero ser aqui pessimista e dar uma aqui de bonzão, mas existem excelentes expoentes hoje da antropologia, da filosofia, da psicologia de São Tomás, como o próprio professor Sidney Silveira, que tem feito um trabalho maravilhoso a esse respeito, né? E que merece todo o nosso acompanhamento. Cornélio Fabro, que também as pessoas mal ouvem falar ou nunca ouviram falar de Cornélio Fabro e das suas inúmeras contribuições para esse assunto, né? O próprio padre Garrigou Lagrange, que é muito lembrado por ser um exímio metafísico, mas também trabalhou muito com essa parte da psique humana, né? Então aqui eu tenho o intuito de trazer à luz esses conteúdos desses grandes autores católicos, desses grandes escolásticos, tá? Que até hoje iluminam a nossa igreja, iluminam a nossa inteligência, e sobretudo fortalecem a nossa fé. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado a todos e novamente reforço aqui, para quem quiser adquirir o livro, basta fazer um Pix de qualquer valor, gente, de qualquer valor, para a chave Pix do canal e enviar o comprovante no próprio e-mail que é o Pix do canal, que eu estarei enviando esse livro em PDF para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez pela confiança, muito obrigado por estarem comigo nesses momentos. Eu rogo a Deus por cada um de vocês, que Deus possa iluminar a inteligência de vocês e cada vez mais trazer esse interesse ao que realmente importa neste vale de lágrimas e nessa vida. Muito obrigado a todos. Desculpem o horário, é que, como eu disse, o Daniel está sendo ultimamente uma criatura muito noturna, tá bem? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.